e lava, e chega ao cúmulo de pôr no banco de trás dele ou no banco do lado do carro, como se fosse um passageiro e trazer até lá. Isso é uma questão de consciência. Você está entendendo? Então, isso é uma coisa de sensibilização e credibilidade. Eu fiquei muito feliz dessa reportagem que você fez. Até agradeço, eu não tinha visto ela. Eu pensei que você só tinha registrado o selo e o certificado, porque tudo isso é um processo. O projeto não tem um dia, não tem 2 dias, não tem 3 dias. São 5 anos. E o mínimo que um homem público, uma entidade pública tem que fazer é fazer uma prestação de contas. Mostrar para a população e para essas pessoas o que aquele empenho e aquela adesão pode estar melhorando a qualidade de vida dela e das pessoas que estão ao redor dela e da cidade dela. Então ali a gente contemplou as empresas que foram grandes incentivadoras do projeto. Esse projeto não se faz sozinho, isso não é uma coisa do William Panek, isso foi um grupo de empresas que me ajudaram, eu fui gestor dessa ideia, eu encabecei essa ideia. Pessoas que acreditam na nossa cidade. E ali foi um momento de agradecimento. Como as pessoas, como a dona de casa, esse cidadão que saiu da casa dele, que não é atendido pelo caminhão, não está entre as 5.000 e tantas famílias que hoje o projeto atende. Queria fazer uma ressalva aqui, Roberto. Esse projeto ele atende classes A como C. E todas, igualmente, elas quando tem o processo de sensibilização, elas são orientadas pelo processo e se dá uma porta de saída para ela. Para encaminhar esse material, o material vem com um requinte de limpeza absurdo, que facilita no armazenamento e facilita também na separação. Por isso que o nosso índice de produtividade é muito grande, porque fica mais fácil de você trabalhar com esse material. Enfim, ali foi uma prestação de conta de um trabalho que já tem 5 anos, então não é uma aventura. Então, se a gente teve o cuidado de tratar com a coisa, que é uma das coisas piores, que é o lixo, você imagina se teve uma cautela, teve uma gestão, teve um estudo. Ali, eu até frisei na sua reportagem, que não é só o trabalho de conscientizar a população, como a nossa mídia hoje, a nossa sociedade fala de fazer a coleta seletiva e não jogar o saquinho ou a garrafa PET, mas é de criar todo um ambiente que consiga estruturar esse processo que a Lei Nacional de Resíduos Sólidos está instituindo no nosso país, que já é uma obrigatoriedade. Então você tem que fazer um processo de sensibilização na dona de casa, você tem que criar uma estrutura de coleta para que ela entenda que aquele material que ela separou vai para um destino correto. Você tem que incentivar grandes centros de separação para que esse material seja triado e separado, porque se ele não for separado ele não vale nada, você tem que classificar ele. Criar uma indústria forte da reciclagem, com uma isenção tributária, fazer um processo de formalização dessas pessoas, que esse material que era lixo ele se transforme em matéria-prima, e criar um ambiente das indústrias absorverem essa matéria-prima reciclada em vez da virgem. Que a virgem você tira do meio ambiente, você tira recurso natural, você está entendendo? Você não gera emprego e além de você deixar esse material no meio ambiente, porque quando você não recicla esse material ou não utiliza ele tem que ser colocado em algum lugar. Ele ocupa espaço, ele despende recurso. Então, o processo de preservação ambiental, de coleta seletiva, ele gera todo um círculo virtuoso muito bom. Só que tem que criar um ambiente, uma estrutura para que absorva isso. Não é fácil, mas com política pública e com equipamento público fica muito mais fácil. Eu acho que talvez as indústrias daqui para frente comecem a pensar mais em meios, em mecanismos para reaproveitar esse material. Eu tenho visto camisas, camisetas feitas com garrafas PETs, eu também achei a ideia bastante interessante. O William Panek havia me dito que não é um processo muito barato. Existe um custo, até elevado. Mas se a gente comparar com os benefícios que traz ao meio ambiente, acaba se tornando barato se você deixa de retirar um papel, por exemplo, reciclado. Reciclado é mais caro, não é isso? Do que o material virgem. Só que aí você não precisa tirar uma árvore do meio ambiente, não é isso, William? Correto. Tudo que você cria escala fica mais em conta. O processo de coleta seletiva, quando você faz pensando em política pública, é o que eu mencionei. Você tem que tratar aquele material que não tem valor nenhum econômico, e aquele que tem um grande valor econômico, como a lata de alumínio, da mesma maneira. Isso é que nem saúde pública. Para o SUS, que eu acredito que seja o melhor sistema único de saúde que existe,
A pessoa menos abastada ou a pessoa mais abastada com uma carteira de identidade num hospital que é credenciado ao Sistema Único de Saúde, ela tem que ser atendida. Se ela tiver uma gripe ou se ela tiver uma doença pré-existente, um câncer. O Estado tem que tutelar esse cidadão. Já o plano de saúde, ele visa o lucro. Você paga e, às vezes, quando você for atendido, ele está torcendo que você tenha uma dor de barriga ou uma gripe. Se você tem uma doença que vai encarecer o processo, você vai ter que requerer uma doença pré-existente, carência, tudo. Por quê? Porque ele está visando o lucro. Então, você transportando essa realidade para o material, o lixo, você tem que criar um ambiente que possibilite isso ser viável. E criar uma indústria de reciclagem que tenha isenção. Porque o material virgem, ele é mais barato do que o reciclado? Essa pergunta você me fez e todo mundo fala na corporação. Quando ela quer ter uma atitude sustentável, a primeira coisa que a pessoa fala, vamos começar a fazer com o papel reciclado em vez do papel branco, o virgem. Ela vê, muito mais caro. Mas esse papel, ele já foi tributado. Esse papel, o poder público, lógico, esse papel, ele, depois de utilizado, ele foi jogado no lixo. Teve um serviço de coleta pública que é pago pelo munícipe para transportar ele para algum lugar. É um aterro sanitário, hoje tem que ser, mas normalmente era um lixão, um aterro que não tinha nenhum recurso, nenhum controle. Graças a Deus, a lei hoje descreve que vai ter que ter aterro sanitário. Então, isso preserva o meio ambiente e garante a não contaminação do solo. Mas, enfim, vai gastar o dinheiro público. Você tirou todo... Vai ocupar espaço. Então, quer dizer que você cortou todo esse processo, você pegou esse material, você fez um processo de industrialização. Além de não gastar esse dinheiro para dar o destino para esse material que já foi utilizado, você não precisou tirar uma árvore, cortar uma árvore. Você usou um percentual de energia menor, porque a reciclagem, em alguns materiais, você usa a energia de uma forma reduzida. Você não agrediu o meio ambiente. E por que é mais caro? Porque não tem um trabalho fiscal, não tem uma isenção, não tem uma tributação diferenciada. O material reciclado também sofre uma tributação? Com certeza. E isso é o grande entrave da pessoa que é recicladora, de se formalizar. Porque às vezes ele vai vender para uma indústria que utiliza, por exemplo, para fazer um balde. É mais fácil ela comprar um polímero que é virgem, porque ela se acredita do ICMS, de vários impostos, em vez de pegar o reciclado, que normalmente é sem nota. E se esse reciclado ele pôr todos os impostos e os encargos em cima, o preço fica muito parecido com o virgem. E aí o empresário ele vai optar por qual? Pelo virgem, porque a qualidade é melhor, a perda é menor. Então, o cara faz produtividade, que é lucro. Então, você tem que criar um ambiente que possibilite a absorção dessa matéria-prima reciclada. Estamos conversando com o William Panek, ele que é diretor da ONG Recicla Cidadão, que tem um trabalho há mais de 5 anos aqui na região mais central da cidade de Guarulhos. Ele que defende o meio ambiente e a cidade de Guarulhos realmente precisa de pessoas que pensem o meio ambiente. Bom, queremos aqui agradecer a audiência da Jéssica, do Adriano, do Luciano lá do Taboão e da Sam Arraes também curtindo o nosso programa pela internet www.tvcantareira.com.br e também pelos canais 8 TV Cantareira digital e canal 12 analógico. TV Cantareira sempre trazendo pessoas que conheçam bem a cidade e que possam trazer ideias interessantes aqui para a gente discutir. William, uma questão que as pessoas têm muito conversado é essa questão do catador. Muita gente acha que uma ONG tão estruturada como a sua, de repente, tire esse serviço daquela pessoa mais carente da rua. É isso mesmo que vai acontecer? Se, de repente, a sua ideia, que eu achei extremamente interessante, se expandir para a cidade toda? Não, na verdade, eu quero dar serviço para ele. Na verdade, eu quero formalizar esse ser humano, né? Eu quero respeitar, eu quero que as pessoas respeitem ele, não utilize ele com demagogia. Não é fazendo um café da manhã uma vez por ano que nós vamos valorizar esse ser humano que está fazendo uma função herculana, que é totalmente do Estado, de limpeza pública. Eu quero que as pessoas e o ser humano que está ali
entenda que ele é um semelhante dele. Então, na hora ali, separe o que ele quer, converse com ele. O projeto é uma porta de entrada para o mercado de trabalho, porque uma organização não governamental ela é regida pela CLT.